O Gazeta Entrevista já está de volta e agora nós abrimos espaço para cultura, para literatura, para poesia. Estou recebendo aqui a escritora Cecília Ugaldi, ela que é professora e já tem várias publicações, mas agora vem com um livro, o seu primeiro livro, onde ela reuniu várias poesias, o livro Retalhos da Alma. Está aqui em minhas mãos e vamos falar um pouco sobre esse livro, sobre o trabalho dela. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Então, eu já dei uma folhada no seu livro e vejo que ele é muito sensível, sentimental, eu diria, né? A poesia é sensível, é sentimental. Então, nos fale desse trabalho. Esse trabalho foi um trabalho sonhado durante muito tempo, porque não é fácil a gente publicar um livro sem, diríamos, sem incentivo, sem apoio. Sim. E é uma coletânea de poesias que eu escrevi ao longo de bastante tempo. É tanto que o primeiro poema foi composto em 2015. E o último, né, que foi organizado assim, o livro, foi em 95. Olha só, então tem muitas histórias aqui, inclusive no tempo, né? Sim, é um lapso temporal assim, bem longo, né? Porque a gente não tinha recursos para publicação. Já havia publicado, sim, mas em concursos, né? Tipo, participei do primeiro e do segundo concurso de literatura criana em Garibaldi, Brasil, e onde eu tive trabalhos publicados, inclusive no segundo concurso eu tive um conto classificado em terceiro lugar. E isso foi animando a gente, né, a pensar, de fato, publicar aqueles textos que estavam engavetados há tanto tempo. Quantas poesias estão reunidas? São 76 poemas. 76. A senhora falou que desde 95 que escreve, que agora reuniu tudo isso nesse livro. A inspiração para essas poesias, como é que se dá? Porque às vezes a poesia, a gente não senta para escrever. A inspiração vem, de repente você escreve uma folha de papel, num guardanapo, ela nasce, né? A poesia nasce. Mas eu sempre escrevi. 95 foi o que eu consegui juntar. Eu perdi um caderno inteiro de poesias e prosa poética, aquela coisa toda de quando, digamos, de quando eu comecei a escrever, que foi numa época que eu ainda tinha 17 anos, que comecei a trabalhar também como professora na escolinha rural. Sim. Então, nessa época, eu comecei a montar aquele caderno bonitinho, tipo diário, que a gente fazia antigamente, né? E era um caderno muito lindo, tinha vários poemas, vários textos, né? Mas que quando eu casei, né, as crianças foram lendo, né? Os filhos foram chegando e foram lendo também. Era bonito, né? Todo enfeitado, desenhado. E não restou muita coisa dele, não. De 95 foi o que eu consegui apanhar, né, para a composição desse livro, né, para compor o livro. A poesia, às vezes, é uma arte literária mal compreendida, eu diria, né? As pessoas têm uma imagem que às vezes chega até ao preconceito, sem sequer se darem ao trabalho de estudar, analisar, de ler. Analisar. Como é que a senhora vê essa postura de algumas pessoas em relação a esse gênero? Sim, alguns poemas, por exemplo, que enaltece a beleza masculina, por exemplo. Eu tenho um aí, por exemplo, o Magnífico, né? De repente alguém pensa, esse poema aqui, ela sentou e ela escreveu para fulano de tal. Mas não é bem assim. A poesia, ela nasce. Claro que muitas vezes a gente tem uma fonte de inspiração, sim. Mas nem sempre eu posso atribuir essa inspiração, por exemplo, a você. Eu posso ver uma imagem que me tocou. E aquela imagem fez nascer, de repente, um lindo poema, e eu botei no papel, eu trabalhei ele. Na verdade, a poesia dá ao escritor uma liberdade muito grande também de se expressar, né? Aí eu digo, nesse primeiro poema aí, Asas para Voar, ele diz que a regra da poesia é a liberdade de expressão. Você não tem que se prender no texto, tá? Porque o seu fulano vai gostar ou vai desgostar do meu texto. Quando a gente fala de liberdade de expressão, é um conceito muito amplo, né? E se a gente for mesmo debater isso inclui, inclusive, a postura das pessoas hoje em dia, com a facilidade dos meios de comunicação, especialmente dos meios eletrônicos. Todo mundo pode se expressar relativamente. Sim. E eu não vejo tanto espaço para poesia. As pessoas, nas redes sociais,
fazem depoimentos, protestos, xingamentos, mas eu vejo pouca poesia. Como é que a senhora analisa? Que com certeza tem um... Vamos falar que é gosto. Né? Questão de gosto, eu sou libriana, dizem que o libriano tendem mais a gostar da poesia, né? Inclusive vários escritores famosos são do signo de Libra, né? Então, é aquela coisa de você ser apaixonado pelo que é bonito, pelo que é belo, né? Não ver no mundo somente o que é ruim, o que te maltrata, o que faz doer. Se bem que o meu livro, segundo a análise da pessoa que fez a introdução, tem 72 palavras do. Foi repetida a palavra dor 72 vezes. Mas a vida como um todo também tem seus momentos de dor. De uma forma bonita, entendeu? Porque também o livro foi construído e a maioria dos poemas foram compostos numa época em que eu tive muitas perdas, né, pessoais, né, de parentes, de pessoas que eu amava. Então tinha que ter, sim. O poeta, ele canta suas alegrias, suas tristezas, sua dor, a paixão. Já teve algum evento de lançamento desse livro? Sim, eu lancei ele no Sesc Centro, dia 9 de julho. A gente lançou, e inclusive já está à disposição em 2 livrarias, na Dom Romero e na Paim. E também comigo, no IFAC. Depois da publicação desse seu primeiro livro, o que mudou na arte de escrever? O que vem por aí? Me deu uma certa segurança. Houve uma procura, talvez um pouquinho maior que a esperada, né, dos amigos, dos colegas, aqueles admiradores que gostam dos textos que a gente escreve, entendeu? Sim. Então me deu mais segurança, me deu assim aquela sensação de que os textos não são tão ruins e que a gente pode continuar, entendeu? E já está escrevendo novos poemas? Sim, eu já tenho uns 30 e poucos poemas, mas eu também pretendo publicar um livro de contos o ano que vem, se tudo der certo, porque eu já tenho 20 contos escritos. Eu gosto de escrever, são histórias com temática regionais. Contos, né, já exigem um pouco mais do ponto de vista da técnica, né? Para escrever um conto que é muito maior do que uma poesia. Eu pessoalmente, eu gosto mais da prosa. Sim. Eu acho que a poesia me exige mais. Sim. Apesar de que a maioria dos poemas nasceu, sentei, porque eles já estavam vindo e eu tinha que botar no papel. Quase todos, eu diria que quase todos, entendeu? Então, restei 1 ou 2 aí que eu precisei fazer, um para minha mãe, de forma geral, eu acho que a cultura brasileira, ela está carecendo de mais poesia, de mais expressões sensíveis da realidade dos sentimentos, porque se a gente fizer uma avaliação, a senhora falou na questão do gosto, mas pelo que chega até o público que tem menos acesso à informação, eu acho que poderia vir mais coisas dessa área. Sim, com certeza. É aquela coisa que eu te falei, as pessoas estão muito presas aos problemas do cotidiano, do dia a dia. Né? A problemas, a coisas ruins, né? A marginalização, a droga, aquela coisa toda. Elas estão muito presas a isso, elas não veem a parte bela, que é do viver humano. Né? Que só o fato de a gente já viver, já ter nascido, já ter esse privilégio de ser humano, já é muita coisa. Ninguém vê isso. As pessoas hoje em dia vivem muito preocupadas, muito presas essas questões. Muito bem, conversei aqui com a escritora, poetisa Cecília Ugaldi, que está lançando o livro Retratos da Alma, seu primeiro livro que reúne vários poemas que ela escreveu ao longo de sua vida. Parabéns pelo livro, muito obrigado pela vinda aqui. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar, e ele também está comigo na reitoria do IFAC, na assessoria de comunicação onde eu trabalho. E então, quem quiser pode entrar em contato. Sim, pode sim. Muito obrigado pela vinda aqui no programa. Você de casa que acompanhou a gente, muito obrigado por sua audiência. Estamos encerrando no oferecimento do nosso parceiro Verágua, água mineral produzida no Acre com padrão de qualidade. Quando você for escolher, escolha Verágua. Para você que nos acompanhou, um forte abraço, uma boa noite, até amanhã.